Olá, amigos do programa Direito e Cidadania, estamos começando, entrevistando hoje ele que é juiz titular da 2ª Vara Civil de Guarujá, Rodrigo Barbosa Salles. Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. O doutor Rodrigo vai falar um pouquinho das mudanças que ocorreram recentemente no Guarujá. Já recebemos aqui a doutora Lenice, presidente da subseção local. E o doutor Rodrigo vai falar como é que está essa situação, né? Quer dizer, o Fórum de Vicente Carvalho, o prédio e mais a questão do fórum não existe mais naquele local que o pessoal conhecia. O Fórum Distrital de Vicente Carvalho foi extinto. E agora o Guarujá está unificado em relação às varas. São 4 varas cíveis, 2 de família, 3 criminais e uma vara do juizado especial, civil e criminal. Perfeito. As pessoas às vezes ficam com dúvidas, né, Excelência? Na questão aí, justamente, tem os processos do Vicente Carvalho, esse acervo vai vir para o Guarujá, 2 prédios diferenciados, né? Uma da vara civil e criminal e outra da parte de juizado especial, é isso? Esse acervo foi redistribuído. Nós recebemos os acervos que estavam lá de civil, né? Criamos novas varas especializadas em família, que concentraram todo o acervo do Guarujá, e agora tem mais uma vara criminal, que concentrou também parte do acervo lá de Vicente Carvalho. Perfeito. Tirando o trâmite normal de tirar os processos, ir para o Guarujá, né, a redistribuição, a questão do juiz aí acertar o seu cartório, que as pessoas vão desesperadas, querendo saber como é que está o seu processo. Quer dizer, o andamento vai voltar a ser normal, expedição de ofício, alvará, tudo certo. Não há necessidade nenhuma de desespero, porque na verdade essa distribuição está sendo feita de uma forma com que as pessoas consigam identificar os novos números dos processos, em que vara está, para que isso fosse realmente divulgado aos advogados de maneira com que eles não tivessem nenhum prejuízo na hora de fazer o seu trabalho diário. O distribuidor ficou civil criminal no prédio que a Excelência está trabalhando? O distribuidor está concentrado lá no prédio da Enseada. Perfeito. E nós temos o protocolo que fica também no prédio da Mário Ribeiro. Perfeito. A sua entrevista vai ao ar, já vai ter passado o prazo de suspensão dos processos. Distribuição, protocolo, já está funcionando normal também? Normalmente. A partir do dia 1º de julho, normalmente, sem qualquer suspensão de expediente. Perfeito. Os processos que são para ser arquivados, vocês já deram seguimento nesse processo? Sim, os processos estavam direcionados ao arquivo, já estão sendo arquivados. Então a gente está com o número real de processos lá redistribuídos. Perfeito. E tudo na fase já da informatização, nada de fichinha, nada daquelas coisas? Não. Tudo na fase da informatização. Os processos, inclusive, podem ser acompanhados pela internet, a movimentação processual. Então, não há necessidade de desespero de ir fisicamente ao fórum para verificar a questão do andamento processual que vai estar sendo divulgado pela internet. Perfeito. Eu já convidei o diretor do Fórum de Guarujá, ele sabe a sobrecarga de trabalho nesse período de transição. Ele já está convidado aqui para ver o programa, se ele tenho certeza que com propriedade ele vai se aprofundar mais no tema. Perfeito. Doutor Rodrigo, as pessoas têm ainda muitas dúvidas. Eu vou trazer um advogado, professor, meu amigo, né, grande civilista. É claro que é uma brincadeira, né? Falei para ele, vamos falar alguma coisa de direito civil, alguma coisa? Ele falou, não, é um assunto muito chato. Mas o direito civil, processo civil, ele está atrelado a todas as outras áreas do direito. Não tem como você fugir disso. Sim. O que as pessoas às vezes não entendem por que é chato é porque é demorado, né? A gente sabe que os processos são morosos e na parte civil pior ainda, porque tem que achar bens de devedores, tem que achar o devedor ou tem que achar as partes. Isso acontece ainda com bastante frequência, né, doutor Rodrigo? A questão da solução do litígio, ou seja, aquele conflito de interesse entre as partes, é fácil de solucionar, né? Esse realmente dá para a gente ter uma justiça bem séria em relação a isso. A fase que complica um pouco a questão do cível é realmente o cumprimento dessa sentença, a execução de uma dívida. Realmente, em relação aos bens do devedor, a gente tem um pouco de dificuldade para fazer com que esse bem se satisfaça em relação ao crédito. Então, nós temos agora mecanismos com leis novas para tentar mudar um pouco isso. Perfeito. Eu vou deixar para outro bloco, aí o doutor Rodrigo vai explicar um pouquinho dessa parte da execução. Mas antes, hoje eu tive com um oficial de justiça, amiga nossa, Cláudia, né, deixou um abraço. E ela fala o seguinte, ela sai com aquela montanha de mandatos para penhorar. Aí chega na casa do devedor, ele comprou na loja A, B, C, móveis, eletrodomésticos. Aí se endividou, chega na residência do cidadão, ele não tem condição de pagar e aqueles objetos, obviamente, estão desvalorizados. E a empresa não quer aqueles objetos de volta, né, que chama-se adjudicar, ele quer o dinheiro. Isso. Esse ainda é um dos maiores problemas ainda na parte de execução, doutor? Nós temos grande parte de problemas em relação a isso por conta da inexistência de bens do devedor. Quando inexiste bens, né, inexistem os bens, não há como a gente prosseguir na execução e o processo fica aguardando que esse devedor, de alguma forma, tenha bens. Perfeito. Vou deixar para outro bloco, você não saia daí, que o doutor Rodrigo vai explicar um pouquinho de execução, tá certo? Doutor Rodrigo, essa questão aí, recentemente no programa de rádio eu participei e falei sobre isso, sobre o endividamento, né? Foi muito fácil, né, com a estabilidade da moeda, você comprar a crédito.
Hoje as pessoas compram ovo de Páscoa e vai pagar no ano subsequente. Compram um carro e tem financiamento. Prestação de apartamento, 120 meses. Esse é o maior do problema das pessoas comuns, né? Não estamos falando das grandes empresas, que são outros tipos de execuções, outros tipos de briga, né? Mas aquela pessoa, uma dívida de 3 mil, 4 mil, aquelas dívidas de banco que começam às vezes com 2 mil, viram 20 mil. Isso realmente é um problema crônico que vem acontecendo, e eu acho que se o brasileiro não se preocupar com isso, desta questão de endividamento, eu acredito que 2010, 2011, esses processos de execução vão aumentar muito, doutor. A estabilidade econômica associada à questão da facilidade do crédito fez surgir essa taxa de inadimplência que nós vemos hoje. Acompanhamos no noticiário uma das maiores taxas existentes aí dos últimos anos, por conta dessas consequências, dessa conjunção de fatores. É evidente que essas pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade em relação a essa questão do uso do crédito, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma pessoa que entra nessas prestações que são de 100, de 90 meses, 70 meses e não conseguir, ao final disso aí, fazer o pagamento devido por conta da existência de inúmeros juros embutidos em uma prestação, e isso acaba desaguando no Poder Judiciário. Realmente nós temos visto um aumento das demandas nesse sentido e temos visto que os maiores vilões em termos de crédito aí continua sendo ainda o cheque especial e cartão de crédito. Perfeito. Nós estamos batendo recordes aí de cheques devolvidos, né, sem fundo. Sim, sim. E as pessoas, na verdade, elas têm que tentar trocar os juros altos do cheque especial e do cartão de crédito, que ainda são juros altos, para tentar, de alguma forma, um crédito consignado ou um empréstimo pessoal que ela possa reduzir essa taxa de juros e fazer com que o pagamento da dívida seja mais suave. O que eu dou de exemplo para as pessoas, recentemente meu gerente deixou 2 dias contas normais do dia 10, né, contas de associação dos advogados, né, enfim. E por 2 dias, só de multa e juros, deu R$270. Aí eu liguei às empresas, negociei e simplesmente aí consegui que tirasse a multa, mostrando que era um pagador normal, né, não tinha costume de atrasar as prestações. Então o que eu sugiro às pessoas é justamente isso, Excelência, é que comprem, mas sabendo ou que vão ter o salário que vai garantir aquela prestação, ou que façam uma reserva. Porque as pessoas, o que elas fazem hoje? Elas compram e às vezes não se programam, não fazem a conta de quanto vai estar pagando com juros. E as empresas, na hora de executar, não querem discussão, querem receber aquilo que investiu. Exatamente, é assim que funciona. Mas infelizmente o brasileiro não faz a conta do que ele está pagando de juros, do que ele está pagando aí de encargos. Ele faz a conta daquilo que cabe no bolso, né? E aquilo que cabe no bolso ele vai lá e compra e depois lá na frente às vezes não consegue pagar. Muitas vezes acaba gerando esse problema. Mas nós não temos grandes problemas com pequenos devedores. Os pequenos devedores honram seus compromissos. Nós temos problemas mesmo com os grandes devedores. Esses dão problema na justiça. Isso é o doutor que está falando, mas eu concordo com ele, é verdade. As pessoas mais simples pagam em dia no escritório. Sim. E aquelas que têm um pouquinho mais de posse, essas são mais complicadas. Não é que o rico é mau pagador, é que às vezes o pobre às vezes é desprestigiado e são bons pagadores, são pessoas honradas, né? Dentro daquilo que a sociedade lhe permite, né? Claro, a gente volta àquela questão, né? A pessoa não tem muitos bens, então o bem maior que ela tem é o próprio nome. Então ela tem que zelar pelo próprio nome. Vamos falar um pouquinho disso depois no próximo bloco, Excelência, a questão até da conciliação. O senhor deve ser daquele juiz que também preza a conciliação, né? Como o senhor já citou. E vamos explicar um pouquinho de execução, né, para o telespectador, pode ser? Vamos sim. Então tá bom. Vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já.